Jesus em meio de salvação. Marcos 8, do versículo 1 ao 21. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não tenho que comer. E, se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam-se entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Vamos orar. Querido e santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, mais uma vez, de ouvirmos a Tua voz, Senhor, ouvirmos a santa instrução do Senhor, da Tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua instrução e a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Somos totalmente incapazes, Senhor, de ouvir a Tua palavra e mais incapazes ainda de ensinar a Tua palavra, Senhor. Em nós não há nada de bom, Senhor. Só de Ti, Senhor. Esperamos e confiamos unicamente na Tua graça, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. Toma as Tuas palavras, Senhor, na Tua mão, Senhor, e faz dela o que Te apraz nos nossos corações, Senhor. Mistura essa palavra, Senhor, com a fé, para que produza frutos em nós, Senhor, dentro da Tua vontade, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a pregação de hoje, eu quero, pela graça do Senhor, quero chamar a atenção dos irmãos no seguinte sentido dessa palavra. A pregação então vai ser: você é discípulo ou multidão?
Quem é você no Senhor? Você é discípulo ou multidão? Nós vemos em diversas passagens, não só nessa que nós lemos aqui, né? Em diversos momentos, Jesus falava abertamente às multidões, ele ensinava as multidões. Outro dia nós trouxemos uma palavra sobre a parábola do semeador. Eu creio que os irmãos se lembram. E é interessante que depois que Jesus trouxe aquele ensino, ele contou aquela parábola do semeador, que saiu a semear. E ele conta aquela parábola, aí as multidões se despedem, vão embora. Aí Jesus, em particular, explica para os seus discípulos o significado daquela parábola. E o Senhor fala exatamente aquilo que nós lemos aqui, né? Deu olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Ele se referia à multidão. E aqui o Senhor está falando também dos fariseus, com essa mesma advertência, né? Deu olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Né? E depois o Senhor diz para os seus discípulos, falou, vocês não estão vendo, vocês não estão ouvindo, vocês não estão percebendo o ensino que tem aqui, né? Quer dizer, pelo tempo decorrido, por tudo que eles já viram, o Senhor trouxe à memória a multiplicação de pães que eles acabaram de ver e aquela outra que foi antes, né? Os irmãos sabem que Jesus faz 2 multiplicações de pães no seu ministério público, 2 oportunidades. E então Jesus está chamando a atenção que já no tempo decorrido, o tempo que eles tinham de experiência com o Senhor, já eram para eles perceberem essas coisas. Não era para eles olharem para Jesus como aquela multidão que estava atrás de Jesus, muitas vezes por causa de pão, por causa de enfermidade. Sim, o Senhor curou muitos daquela multidão. O Senhor alimentou toda aquela multidão com pães e peixes, fisicamente falando. O Senhor não despediu aquela multidão com fome. Mas eles tinham que entender que quando Jesus falava de pão, ele falava de algo mais profundo. E aqueles discípulos ainda não estavam entendendo. Né? Era natural que a multidão não entendesse de coisas profundas, era natural que os fariseus não entendessem de coisas profundas. Mas aqueles discípulos deveriam entender o que o Senhor estava ensinando ali. Aquela multiplicação de pão não era para os discípulos apenas uma multiplicação de pão, de alimentos. O Senhor estava trazendo ensino sobre o reino de Deus. Da mesma maneira que ele estava trazendo ensino lá na parábola do semeador. Né? Jesus fala assim, lá naquela parábola do semeador, está em Marcos capítulo 4, também está relatado ali, fala que o Senhor fala que a vocês, ele falou em particular aos seus discípulos, falou assim, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Está vendo, irmão? Conhecer os mistérios do reino. Então aquele que anda com Jesus, não só aquele que vai atrás de Jesus, atrás de pão e atrás de bênçãos físicas, mesmo que sejam uma questão de enfermidade. Não está errado, irmãos, quando ficamos doentes, buscamos a Deus, pedimos a Deus que pela misericórdia dele nos cure, ou quando estamos passando uma necessidade, que pedimos a Deus o pão nosso de cada dia. Não é errado. Porém, o Senhor não nos quer limitar a isso. O Senhor quer nos levar num outro nível, num nível de intimidade. E esse nível de intimidade só é para aqueles que seguem a Jesus. Que seguem a Jesus. Esses podem experimentar algo a mais do Senhor. Podem conhecer os mistérios do reino. Podem entender a sua vontade. Ainda que não de uma maneira instantânea, não plenamente, mas nós vamos seguindo a Jesus e aprendendo de Jesus a cada dia. Por isso que é necessário a cada dia tomar a sua cruz. E renunciar e aprender dele que é manso e humilde. Dessa maneira nós vamos sendo transformados. Eu quero deixar aqui eu vou fazer um breve relato das 2 multiplicações de pão. Mas antes eu quero deixar aqui registrado, como está sendo gravada essa mensagem, para que depois os irmãos com calma em casa, aqueles que não estão aqui também possam buscar esses textos nas Escrituras e estudar isso um pouquinho mais a fundo. A primeira multiplicação de pães. Vocês se lembram quantos pães e quantos peixes os discípulos tinham? Na primeira multiplicação de pães, eu vou dar os textos bíblicos primeiro. Mateus 14,
de 13 a 21. Não precisa abrir não, irmãos. Só vou deixar registrado as referências. Em Marcos, a mesma multiplicação, tá? Em Marcos, no capítulo 6, de verso 30 a 44. Lucas, no capítulo 9, do verso 12 ao 17. E em João, no capítulo 6, de 1 a 14. Os 4 evangelhos registram essa primeira multiplicação. Olha a importância desse milagre, irmãos. Vocês acham que, para ser registrado nos 4 evangelhos, você acha que tinha algum ensinamento espiritual? Ou era só multiplicação de pães? Jesus só estava provendo ali uma necessidade momentânea. É claro que tem um ensinamento para nós, irmão. E é o que Jesus chama a atenção dos seus discípulos aqui. Vocês não estão entendendo as coisas, vocês acabaram de ver, vocês viram, mas não compreenderam o que eu acabei de fazer. Eles estavam se lamentando porque eles tinham saído de uma multiplicação de pães e só tinham trazido um pãozinho. E eles estavam em 12, mais o Senhor em 13 pessoas. Eles iam passar fome. Né? Era essa a preocupação deles. A segunda multiplicação de pães. Primeira multiplicação de pães, ainda vou insistir um pouquinho aqui. Na primeira multiplicação de pães, foram 5 pães, 2 peixes. Quantos cestos cheios no final? 12. E a multidão era 5.000. Irmãos, não despreze os números da Bíblia. Tem ensinamento profundo aqui nos números da Bíblia para nós. Isso não é numerologia, não. Isso não é cabala, nada disso, tá? Mas a Bíblia tem um ensinamento, embora a gente não creia em numerologia do ocultismo, numerologia da cabala, né? Isso para nós não é interessante. Mas a palavra traz sim alguns ensinamentos acerca de números. Eles não estão à toa na Bíblia. Tem ensinamentos profundos aqui para nós. 5 pães, 2 peixes, 12 cestos. Então, quando Jesus vai fazer a primeira multiplicação dos pães, ele fala assim, olha, não é bom despedir a multidão com fome. A discípula falou assim, mas não tem onde comprar. E agora, como é que a gente faz? Jesus falou assim para eles, e Jesus estava provando eles. Falou assim, dá vocês a eles o que comer. Na segunda multiplicação que nós acabamos de ler, Jesus não fala mais isso. Né? Jesus não fala, dá vocês de comer, mas ele já tinha entendido, porque a primeira Jesus já tinha falado isso. Dá vocês a eles o que comer. Primeira lição, irmãos. O discípulo tem que estar preparado para alimentar os outros, mesmo que seja com 5 pães e 2 peixinhos. Pelo menos um pouquinho. O Senhor quer ver o seu pouquinho. Você tem que ter o que oferecer. É claro que não vai dar, irmãos, não vai dar. A multidão é muito grande. As pessoas estão com fome. Não vai dar. Nós vamos contar exclusivamente com a graça. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, Ele podia ter feito o pão surgir do nada, não podia? O mesmo poder para multiplicar 5 pães e 2 peixes, Ele tem o mesmo poder, igualzinho, para fazer surgir do nada o pão. Para simplesmente fazer como Ele fez no Gênesis, haja. Poderia falar assim, haja pão, haja peixe, não poderia falar? Poder para isso Ele tem. Mas Ele falou assim, dá vocês a eles o que comer. Quando eles olham para falar assim, tá, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Tem uma multidão aqui, são 5.000 pessoas. Como nós vamos alimentar? Tá. Aí eles vão e entregam os pães, e aquilo começa a multiplicar dentro dos cestos, e multiplicar, e conforme um puxa o pão, e vai multiplicando mais, e um puxa um peixe, e vai multiplicando mais. E aquilo não para, aquilo não para, aquilo não para. Foi tanta abundância que depois no final sobrou 12 cestos. 12 cestos. A segunda multiplicação, mesma coisa. Só que ali os números são um pouquinho diferentes. Eles tinham 7 pães e alguns peixinhos. A Bíblia só fala alguns peixinhos, não fala a quantidade de peixe. Então provavelmente eram peixes tamanho bem reduzido, né? Peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos. Quanto resultou isso? Nós lemos agora de pouco. 7 cestos. Olha, o 12 e o 7. Primeira multiplicação resultou em 12 pães. 12 cestos, desculpa. Na segunda resultou em 7 cestos. E alimentou 4.000 pessoas.
Aleluia. Os irmãos sabem que peixe, tanto no Novo Testamento, até no Antigo, e na própria história da igreja, nós sabemos que o peixe, a figura do peixe, simboliza os cristãos, simboliza a igreja de Cristo. Não é assim? Né? O peixe, por que o peixe era o símbolo, era usado no início da era cristã, do cristianismo? Né? Porque a sigla de peixe em grego, não é isso? Significava Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Me fugiu agora a memória aqui. Peixe significa ictis, né? Jesus Nazareno, Filho de Deus, se não me engano. Me falhou agora a memória aqui, irmãos, mas eu acho que era isso. Era uma sigla que formava aquela palavra peixe, em grego. Ictis, se não me engano, ictis. E daí eles desenhavam o peixe no chão, assim, tem até mostrando isso em filme, é bem interessante. Eles pegavam, no filme mostram de um jeito muito interessante, eles faziam metade do peixe assim, aí vinha outra pessoa e fazia outra metade, e ali se reconheciam como cristão. Se a pessoa não fosse cristão, ela não ia entender aquele traço ali, aquela curva na terra. Mas se ele fosse cristão, ele completava o peixe, e ali se reconheciam, não é assim? Número 2 na Bíblia. Estou falando da primeira multiplicação, 2 peixes. Número 2 na Bíblia. Fala de testemunho. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Na boca de 2 ou 3 testemunhas consta toda a verdade. Não é assim? 2. Jesus envia de 2 em 2. Lembra? Sempre 2. Número da igreja, número do testemunho da igreja. Então a mensagem de Jesus tem a ver com testemunho. E os 5 pães? O número 5 na Bíblia. Tem várias passagens, principalmente no Antigo Testamento, que mostra o compromisso do homem. E é exatamente o que Jesus está ensinando aqui. Que ele poderia ter feito tudo do nada. Mas ele falou assim, vocês têm o que aí? 5 pães e 2 peixes. Então ele chama a responsabilidade do homem. Ainda que a grande responsabilidade, né, é de Deus. A obra é dele. Nós somos chamados para cooperar na obra. Não é assim? De Deus nós somos cooperadores. A obra é dele, porém pela sua bondade e misericórdia, ele nos chama, viu? Escute aí, o que você tem aí? O que você tem, Andréia? O que você tem, Robert? O que você tem, Lucas? Ah, Senhor, só tem 2 peixinhos. Então vem com seus 2 peixinhos. Traga aqui seus 2 peixinhos que nós vamos alimentar uma multidão agora. Tá vendo? Então o discípulo ele traz consigo a responsabilidade de alimentar a multidão. A multidão, por sua vez, irmãos, a multidão muitas vezes é movida por suas necessidades. Os discípulos são movidos pela instrução do seu Senhor. A multidão é levada, muda de humor, conforme o sabor do vento, o sabor da estação, né? Aquela mesma multidão que ora está adorando a Deus, ora está crucificando o Filho de Deus. Isso é sério, irmãos. Aquelas pessoas que receberam Paulo e Barnabé, com todo entusiasmo, ouviram o Evangelho, está registrado em Atos, no capítulo 14, se não me falha a memória. E eles ouvindo e vendo aquilo que eles faziam, aqueles milagres que os acompanhavam, a multidão começou a idolatrá-los, falar assim, olha, vocês são Júpiter e Mercúrio, não é isso? E começaram a idolatrá-los como deuses. Eles falaram, não, nós somos homens como vocês. E aquela multidão foi facilmente induzida, estava há minutos levantando aqueles homens no colo, levantando nos braços. Alguns minutos depois estavam apedrejando. Vocês percebem, irmãos? A multidão ela é movida. Ela é movida por sentimento, ela é movida pela opinião dos outros. Aquelas pessoas olham para o outro e falam assim, agora vamos fazer o quê?
idolatrar esses caras, vão apedrejar esses caras. Tá vendo? Mas não é assim o discípulo. O discípulo tem que ouvir o que o mestre fala. Tem que ver a direção onde o mestre aponta. É o que Jesus está falando aqui para eles. Vocês não ouviram? Vocês não viram? Tá vendo? Esse é um discípulo de Jesus. Irmãos, um dia nós ouvimos o Evangelho como a multidão ouve. Como a multidão ouve. Mas nós, eu creio que nós que estamos aqui hoje, tomamos um dia uma decisão de seguir a Jesus e não apenas fazer como a multidão que ouvia Jesus e depois ia para casa, mesmo com a bênção, mas ia para casa, satisfeita com aquilo que tinha. Lembra quando Jesus cura aqueles 10 leprosos? Vocês lembram dessa passagem? Jesus cura 10 leprosos. Aqueles leprosos eles estavam curados, eles foram embora curados. De repente um se lembrou e voltou. Só um, de 10, só um voltou e adorou. Ele falou assim, eu curei 10, cadê os outros 9? Só um voltou para adorar a Deus. Aquele homem, ele não só tinha reconhecido Jesus como um profeta, Jesus como um homem de Deus que é, mas ele reconheceu que Jesus é o próprio Deus, porque só Deus pode ser adorado. E Jesus falou, tá certo, você tem que adorar mesmo. Quando ele adorou Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e falou assim, só um voltou para adorar a Deus? Olha só, glória a Deus. Jesus se mostrou para ele, aquele que volta para adorar, viu que os outros 9 não viram, que ele estava diante de Deus. Que ele estava diante de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Diante de Deus, testemunho. Você pode ter certeza que o testemunho daquele um que voltou era muito mais rico do que aqueles outros 9. Aqueles outros 9 falaram de algo maravilhoso, que Jesus tinha curado ele da lepra, é algo maravilhoso. Aquele um não. Ele falou assim, olha, aquele que curou a minha lepra, esse é Deus. Eu conheço. Aleluia. Aleluia. Ele me conheceu e eu o conheci. Aleluia. Irmão, mas tem um preço, irmãos. O discípulo, ele paga um preço por seguir a Jesus. 5, número do responsabilidade humana. Lembra que na criação, no Gênesis, no 6º dia Deus criou o homem. No 5º dia, Deus tinha criado os animais, lembra? E depois, quando Deus criou o homem, ele chega para Adão e fala assim, olha Adão, agora você vai e governa sobre a minha criação. Governa sobre a minha criação. Ou seja, aqueles animais que Deus criou no 5º dia, era a responsabilidade de quem? De Adão. 5, responsabilidade do homem. Encargo que Deus deu ao homem. Governe sobre esses animais. Tá vendo? Então, a responsabilidade humana. Aleluia. O discípulo tem responsabilidade, irmãos. Coisa que a multidão não tinha. Porque não o conhece. Não o entende. Não pode tocar em coisas mais altas. Porque não o segue. Porque não negou a si mesmo e seguiu a Jesus. Eu sempre fico impressionado todas as vezes que eu leio, irmãos, a conversão de Mateus. Lembra que Jesus falou que um rico, que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus? Mateus com toda certeza era rico, da mesma maneira que Zaqueu. Com toda certeza. Se não era, estava ficando, porque a profissão dele ali, tanto que era odiado, né, pelos judeus, porque ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E cobrador de impostos a gente sabe que, na grande maioria das vezes, não vou dizer todos porque eu não estava lá para saber, mas na grande maioria das vezes roubava o povo. Cobrava mais o imposto do que era devido. E com isso ele ia se enriquecendo. E Jesus passou por aquele homem. Eu fico imaginando o pensamento daquele homem Levi. Provavelmente ele ficava vendo, como Zaqueu, vendo Jesus de longe. Mas ele não tinha aquela coragem que Zaqueu tinha de subir na árvore. Então ele ficava só admirando de longe. Como a multidão, admirando, só admirando. Mas com certeza aquelas palavras já entravam no coração dele. E aquilo foi tão forte no coração dele, que quando Jesus falou para ele assim, falou, Levi, vem e segue-me. A palavra diz que ele largou tudo. Ele estava com a tabuleira assim, irmãos, de dinheiro. Ó.
Até no filme você vê isso bem claramente assim. Ele larga aqueles dinheiros ali que estavam ali. Tudo. Fico imaginando que devia ter uma grande importância ali naquela mesa de dinheiro. A palavra diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele pagou o preço. Tá vendo? Talvez ele pensasse no seu coração e falasse assim, não, Jesus nunca vai me chamar. Tem homens centenas de vezes melhor que eu nessa Israel. Tem homens estudados, tem homens letrados, tem homens de bom caráter, muito melhor que o meu. Muito melhor que o meu. Olha o meu trabalho aqui, que trabalho indigno. Nem dá para chamar de trabalho, eu sou um ladrão na verdade. Talvez ele pensasse assim. Mas quando Jesus falou, vem e segue, ele largou tudo, ele não pensou duas vezes, ele não questionou Jesus, ele não falou, espera só um pouquinho Jesus, deixa eu voltar lá pegar um dinheiro lá em casa, ou deixa eu guardar esse dinheiro aqui que eu tenho que pagar a César. Não, ele não falou nada, irmão. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. E a história conta que Mateus foi martirizado, como quase todos os outros apóstolos. Entregou a sua vida por Cristo, pagou o preço, mas ele viu algo grandioso do Senhor. Ele andou próximo do Senhor. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Número 5 fala da responsabilidade do homem. Número 2 fala do testemunho da igreja. Testemunho da igreja. 12 cestos cheios. Tá vendo? Aqueles homens puderam alimentar puderam encher depois de alimentar a multidão 12 cestos cheios com a milagre que Jesus fez. 12 fala do plano eterno de Deus. Você vê lá, já falei isso uma vez para os irmãos, lá em Apocalipse você vê a Nova Jerusalém com 12 colunas, o templo de Deus, 12 colunas. Se você ler em Provérbios 8, que eu já mostrei para os irmãos também, lá fala do templo com 7 colunas, que a sabedoria já edificou a sua casa, não é assim que fala lá em Provérbios 8, se não me engano no verso 31 por ali. Não, desculpa, capítulo 9, verso 1, isso, lembrei. Capítulo 9, verso 1 fala assim que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. 7 aqui na segunda multiplicação de pães. Fala do plano de Deus no Cronos, no tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E Deus vai cumprir isso através de quem? Através dos seus discípulos, através da sua igreja. E através da sua igreja vai nutrir a grande multidão. E isso vai ser possível em todo o tempo que Deus determinou. O reino de Deus. O reino de Deus. Que vai desde o primeiro dia da criação até o último dia lá de Apocalipse. Deus tem um tempo determinado, Cronos, 7 dias. 6 dias trabalhará o homem, o 7º é do Senhor. É disso que fala essas coisas. E 12 é o quê? O que é 12? É 6 mais 6? Não. 12 é 7 mais 5. 7 mais 5. 7, o plano de Deus no Cronos, no tempo. Ele junta, ele mistura aquilo com barro. Lembra que Jesus cuspiu no chão, pegou a terra e fez lodo? Lembra? É Deus misturando com o homem. A vontade dele. Olha que Deus tremendo, irmãos. Ele pega o que é dele, o que é santo, o que é puro, que é a sua água, que é a sua palavra, que é o seu próprio Filho. Né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele se tornou humano. Ele se misturou com a humanidade, irmãos. Olha o nosso Deus, que tremendo. Ele pegou aquele lodo, aquele barro, aquela terra e fez lodo, misturando ele com a terra. Olha só. E dessa maneira ele redimiu a raça humana. Então, o 7, o plano de Deus, misturado com a responsabilidade do homem. Ele ensina o homem a ter essa responsabilidade, a estar debaixo da vontade de Deus, e essa responsabilidade ele santifica. Ele junta isso. Ele com o homem. Ele junta isso tudo e dá 12. Ele pega o homem e leva o homem e transporta o homem. Ele tira o homem do Cronos e transporta o homem para o seu plano eterno. Para viver eternamente com ele, irmãos. Olha o poder, olha o trabalho de Deus que Deus está fazendo através desses 12 e depois está fazendo através de toda a igreja dele.
Se você olhar lá no verso 1, diz assim, que Jesus chamou os seus discípulos. Então ele está ensinando alguma coisa aos seus discípulos. Jesus fala para a multidão, mas o ensino é para os discípulos. Vocês repararam isso? Você sabe o que significa a palavra discípulo? Aluno. Eu peguei até a definição no dicionário. Diz assim, ó, quem estuda, aluno. O 2. Aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Então, discípulo é aluno. Nós estamos matriculados. O dia que nós cremos no Senhor, o Senhor vai nos dar uma carteirinha de estudante. Fala, filho, está aqui a sua carteirinha, você está matriculado na escola de Cristo. Hoje é o seu primeiro dia de aula. Olha que maravilha. Glória a Deus. Então, nós temos que ter essa consciência, irmãos. Nós temos que ter essa consciência. O Senhor não vai nos tratar como uma multidão. Mas nós temos que ter a nossa contraparte, irmão. Não permitir que nós estejamos com o coração duro. Ele pergunta para os discípulos, vocês estão com o coração duro? Vocês estão com o coração endurecido? Por que vocês não estão percebendo essas coisas? Eu estou falando de coisas tão profundas. Eu estou falando do meu plano eterno. Eu estou falando de coisas tremendas aqui para vocês. Eu estou ensinando isso para vocês. Vocês só conseguem lembrar que vocês não trouxeram o pão lá da multiplicação de pães, que agora está fazendo falta para vocês, encher a barriga de vocês. Ou seja, vocês estão se comportando, vocês não são da multidão, mas vocês estão se comportando como se fosse a multidão. E entre a multiplicação, a segunda multiplicação, e essa conversa que Jesus tem em particular com seus discípulos, tem entre esses dois eventos, tem o encontro de Jesus com os fariseus. E daí ele fala assim, para os discípulos, fala assim, olha, não comam do fermento dos fariseus. Talvez eles estivessem pensando assim, bom, como a gente só tem um pãozinho, e aqui não tem lugar para comprar, a gente não tem dinheiro, mas também não tem lugar para comprar, mesmo que se tiver dinheiro, não tem lugar para comprar. Então, Jesus está bravo com a gente, talvez ele esteja bravo com a gente, com a possibilidade da gente ir lá e pedir para os fariseus, ou comprar dos fariseus. Aí Jesus está falando assim, olha, não comam do fermento dos fariseus. Jesus está preocupado que os fariseus talvez vão tentar dar um pão para nós que faça mal, alguma coisa assim. Mas eles não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus falou assim, guardai-vos do fermento dos fariseus, que era a doutrina dos fariseus. Irmãos, eu creio que está bem claro aqui, que quando a palavra, principalmente o Novo Testamento, o Novo e Antigo, mas o Novo é muito claro, quando Jesus fala de pão, ele está falando da palavra de Deus, da palavra. Prova disso é o que ele acabou de dizer aqui, não coma do pão do fariseu. Né? Do pão, o pão deles tem fermento, ou seja, a doutrina deles. Tem palavra de Deus lá? Tem, porque eles estão usando a Bíblia, eles estão usando o Antigo Testamento. Só que junto com a palavra de Deus, eles colocam o fermento deles, ou seja, a doutrina de homens. Não comam desse pão. Não coma dessa doutrina, coma do meu pão. Lá no Evangelho de João, nós vemos que Jesus ele se compara ao pão, ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Não é assim? O Filho de Deus encarnado é o pão da vida. É o pão vivo que desceu do céu, aleluia. É desse pão que nós temos que nos alimentar. E olha só que interessante, ele fala assim, ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui nesse texto ele fala do fermento de Herodes. Se você olhar esse mesmo discurso lá em Mateus, ele não fala de Herodes. Aqui ele fala do fermento de Herodes. Eu quis deixar, até coloquei negrito aqui para falar para os irmãos do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus nós sabemos o que é aquela mistura na palavra de Deus. Não é assim? Os fariseus e os saduceus representam a religião daquela época. A religião. Aqueles homens se achavam representantes de Deus na terra. Saulo era um fariseu. Não é assim? Fariseu de fariseu. Ele era um fariseu e como um fariseu, ele se achava um detentor da lei,
um representante da lei de Deus, um representante de Moisés. Os fariseus não falam assim, nós estamos assentados na cadeira de Moisés. Para quê? A cadeira é o quê? Para ensinar o povo. Tá vendo? Então os fariseus queriam ensinar doutrinas. Mas tem um outro fermento aqui, fermento de Herodes. E Herodes era o quê? Era o rei daquele local, daquela região. Né? O governador. Não é assim? O rei mesmo, o máximo era o César, mas o César tinha governadores em províncias. Né? E Herodes era um desses reis ou governadores. Então, o fermento de Herodes é o quê? É o fermento da política. Política. Isso era uma tentação naquela época, irmãos. Era uma tentação, porque muitos judeus se juntavam ali em movimentos políticos para se rebelar contra Roma. Ou alguns também se juntavam a movimentos políticos para combater esses que vinham contra Roma. Porque eles achavam que se levantar rebelião contra Roma, o Império Romano virá aqui e vai nos destruir. Como de fato aconteceu nos anos 70. De fato isso aconteceu. Foi bem assim, houve uma rebelião e veio os soldados romanos e destruíram a cidade inteira de Jerusalém. Foi uma mortandade gigantesca. Mas, de qualquer maneira, existia um envolvimento político. Irmãos, como isso é uma tentação, irmãos? Não é hoje, especialmente hoje no Brasil, não é uma tentação? Nos envolvermos, queremos fazer a obra de Deus com nossa força. Falando, nós vamos dar uma ajudinha para Deus. Vamos votar em fulano. Eu não vou citar o nome de políticos aqui. Eu vou votar no fulano, porque esse fulano fala de Deus, porque esse fulano... Eu não estou dizendo aqui que é pecado votar, irmãos, não é isso. Mas a pessoa começa a militar. Milita tanto que traz até para a igreja. E começa a trazer políticos para dentro da igreja, para pedir votos. Até pessoas que se dizem irmãos em Cristo. E eu acredito que até alguns são mesmo irmãos em Cristo. Mas se aquela pessoa é irmão em Cristo e ela quer se dedicar à política, então que se dedique à política. Não use o púlpito para pedir voto ou para qualquer coisa, ou para discurso político. Não é lugar, não é ocasião. O Senhor não tem nada a ver com os governos desse mundo. Não tem nada a ver, irmão. Nós devemos orar para que Deus abençoe os governos desse mundo, para que eles tenham sabedoria, para que tomem decisões que não vão maltratar o povo. Amém por isso? Mas nós não devemos nos envolver diretamente com essas coisas. Nós não devemos militar causas políticas. Nós não devemos... Ou você serve a Deus ou você serve as coisas do mundo. Você tem que escolher. Não coma do fermento de Herodes. Não coma da religião desse mundo também. O ensinamento de Cristo é puro, não tem fermento. O pão que Ele dá é puro. Não aceite essas misturas. Irmãos, vou continuar aqui o texto. Aí ele fala assim, né? Por que vocês estão arrazoando, né? Vocês ainda não compreendem? Tendes ainda em o vosso coração endurecido? Ou seja, lembra que Jesus falou que quem estava com o coração endurecido era aquela multidão lá em Marcos capítulo 4, lá na parábola do semeador, lembra? Ele falava que aquela multidão não entendia porque estava com o coração endurecido. E por que a multidão fica com o coração endurecido? Porque o seu foco está no lugar errado. Porque ela está atrás do Senhor, não pela motivação correta. Glória a Deus, irmãos, que às vezes a pessoa vai atrás do Senhor por uma motivação errada e pela misericórdia e bondade do Senhor, o Senhor abre os olhos daquela pessoa. Nós temos testemunho aqui no nosso meio de pessoas que iam em denominações dessas neopentecostais, que pregam prosperidade, tudo, e creram no Senhor de fato e renunciaram àquilo. Né? Eu sei que muitas pessoas vão lá naquele lugar e às vezes elas estão atrás de uma cura, mas por misericórdia do Senhor elas leem um versículo e aquele versículo fala com elas tão profundamente e o Senhor começa a tirar a escama dos olhos e aquela pessoa sai daquele lugar. Glória a Deus por isso. Um dia
a luz raiou, né? Um dia a luz raiou. E assim tem sido conosco também, irmãos. Nós não somos melhores que essas pessoas. Estamos aqui exclusivamente pela misericórdia do Senhor. Nós não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, às vezes podemos ser até piores. Se acharmos que somos melhores, nós já caímos numa situação pior que muitos deles. O discípulo é aquele que estuda, aquele que aprende do seu mestre, aquele que segue o seu mestre. Jesus fala assim, o discípulo não é maior que o seu mestre. Se vocês venham fazendo essas coisas, vocês têm que fazer também. Vocês têm que me imitar. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, falou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fala isso em que circunstância? Ele estava falando assim, olha para mim que eu sou um exemplo aqui. Vocês são pecadores, mas eu sou um exemplo. Não é isso que ele estava ensinando, não. Ele estava falando assim, da mesma maneira que eu renunciei à minha vida, que eu estou sofrendo, passando por privações, sofram vocês também as privações. É esse o contexto que ele fala, sede meus imitadores. Imitadores no quê? Imitadores nos sofrimentos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, pagando o preço. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando ali, quando ele fala, sede meus imitadores. As palavras, o apóstolo Paulo tinha plena consciência que as palavras dele, quando ele falava do meu evangelho, não é porque ele tinha um evangelho diferente dos outros apóstolos, não é isso não, irmão. É porque ele era tão identificado com o evangelho. O evangelho não era só algo que ele leu, ou algo que ele ouviu de alguém falar. Não, é algo que entrou dentro dele, fez morada, achou um coração sincero. E aquele evangelho se torna da pessoa. O evangelho é meu, o evangelho é seu, porque foi um presente que Deus nos deu. Entende, irmãos? Não é porque a gente se apropria do evangelho, não, fala assim, não, eu vou inventar o evangelho. Não é isso, não. O evangelho é meu, o evangelho é seu, porque ele vem habitar dentro de nós. O evangelho é vivo, irmãos. O evangelho é relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Isso é o evangelho. Essa é a boa nova, irmãos. Deus enviou seu Filho amado nessa terra e ele pisou nesse chão. E quando ele pisa nesse chão, o Senhor traz vida para onde havia morte. É verdade. Esse é o evangelho, irmãos. E o que nós temos que fazer? Nos agarrar nesse Senhor que desceu na terra. Nos agarrar com todas as forças. E nos apropriarmos desse evangelho. Não termos nosso coração endurecido. Você é discípulo ou você é multidão? Essa é a pergunta dessa noite, irmãos. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de segui-lo simplesmente como uma multidão. Que viu algo do Senhor, mas se contenta com a vida que tem, irmãos. Se contenta com a vida que tem. Né? Eu posso cair na tentação de simplesmente viver durante a semana como se Cristo nada representasse para a minha vida. Né? Viver uma vida totalmente alheia do Senhor. Irmãos, é uma tentação isso. É uma tentação. Mas nós temos que fugir da ideia de sermos cristãos somente no domingo ou na quarta noite. Nós temos que ser cristãos, temos que ser testemunha do Senhor. Testemunha do Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Testemunha do Senhor. Testemunha. Aleluia. Se você ler lá em João, aliás em Marcos, você vai ver que o Senhor ali está tratando com a multidão e depois ele chega para os seus discípulos e fala assim, quem eles dizem que eu sou? Né? Ele tinha acabado de falar para a multidão, mas agora ele ia ensinar para os seus discípulos. Quem eles dizem que eu sou? Quem que a multidão diz que eu sou? Qual que é a impressão que a multidão tem de mim? Vocês vão ver que a multidão tem uma visão limitada do Senhor. Primeiro, limitada. Segundo, ela pode ser distorcida do Senhor.
limitada, distorcida. Ele é Elias. O Senhor é Elias. Não, irmãos, não. O Senhor é um profeta. Ou seja, não é Elias, mas é algum dos profetas. Ou talvez o maior dos profetas. Quem sabe é o maior dos profetas, né? O Senhor é João Batista. Distorcida. Primeiro, limitada. Não é Elias. Jesus é um profeta? Sim, limitado. Limitado eu digo a visão, não o Senhor. O Senhor é ilimitado. Mas a visão limitada, dizer que Jesus é um profeta. Sim, Jesus é um profeta, mas ele não é só um profeta. Compreende? Então, limitada. Ele é João Batista. E o povo tinha autoestima de João Batista. Ou seja, e Jesus tinha dito que João Batista era o maior profeta nascido de mulher. Então não era só profeta, mas talvez o maior dos profetas. Quem sabe não era o maior dos profetas? Não. Jesus não era só o maior dos profetas. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: e vocês? Eu já ouvi o testemunho, vocês acabaram de dizer o testemunho da multidão. Agora, e o testemunho de vocês que são meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala para ele assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Não é só profeta, não é João Batista, não é Elias. Tu és o Cristo. Ou seja, o Cristo, não é um Cristo, é o Cristo. É o enviado, é o Messias, é o prometido. É o Filho de Deus, ou seja, da mesma essência de Deus, do Pai. Quando Jesus se declarava Filho de Deus, ele estava dizendo que era Deus. Lembra que os fariseus ficaram muito bravos com ele quando ele falou que era Filho de Deus? Falaram assim: olha, isso nós não podemos suportar, que você se diz Filho de Deus. Você está querendo dizer que é Filho de Deus, você está querendo dizer que você é Deus. Então para eles era muito difícil suportar isso. E Pedro fala: tu és o Filho de Deus. Testemunho, irmãos. Testemunho. Aí Jesus completa, fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Tá vendo, irmãos? Isso não é fruto de uma observação distante. Isso não é fruto de você observar aspectos dele, pequenos aspectos dele. Não, isso é fruto de um relacionamento íntimo com Deus, ao qual o próprio Deus revela e se revela. Isso é ser discípulo. É isso que o Senhor está chamando nós aqui nessa noite. E os irmãos que vão ouvir essa mensagem. Sede imitadores de Cristo. Ou seja, siga Jesus. Não apenas admire a Jesus. Não seja um admirador de Jesus. Seja um seguidor de Jesus. Seja uma testemunha de Jesus. E vocês sabem que quando fala de testemunho no Novo Testamento, muitas vezes quer dizer testemunho de mártir. Jesus falou: vocês serão as minhas testemunhas na Galileia, na Judéia e em todos os confins da terra. Serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês não só vão levar a palavra, mas vocês vão testemunhar com as suas vidas. E se preciso for, vocês vão dar as suas vidas para expressar aquele evangelho que está dentro de vocês. Isso é ser testemunha de Jesus. Isso foi o que fez Estevão. Estevão falou da palavra, o pão, ele deu o pão, 5 pães. Mas não foi só os pães, ele deu os peixes para aqueles homens que o apedrejaram. Ou seja, o testemunho. O testemunho fala de relacionamento, de algo que você vive com o Senhor. Relacionamento. Por isso que ele foi tão usado naquele dia. E foi apedrejado. E depois ele ainda intercedeu por aqueles homens que estavam apedrejando. Testemunho. Ele amou aqueles homens. Como Jesus amou essa multidão aqui. Está vendo a identificação do discípulo com o seu mestre? Está vendo? Isso é claro na vida de Estevão. E todos os outros apóstolos e servos e irmãos que estão registrados aqui na Bíblia. Isso é bem nítido. Bem nítido. A identificação. Identidade em Cristo. Nossa identidade em Cristo chama-se Cristo. Temos que ser conformados à imagem do Filho de Deus. Negar a nós mesmos. Está vendo, irmãos?
Negarmos a nós mesmos. Identidade. Glória a Deus. Irmãos, eu vou encerrar essa palavra, né? Que era para ser uma palavra mais curta, né? Eu acho que eu não consegui resumir tanto, mas eu vou encerrar essa palavra com um versículo. Está no Antigo Testamento. Se ficar meio ruim para abrir, mas está em Joel. Joel depois de Oséias, né? Só um versículo, tá bom? A gente vai encerrar essa palavra com a leitura desse versículo. Os irmãos sabem ali que aquele contexto de Joel no capítulo 3, nós vamos ler o capítulo 3, verso 14, tá? Mas o contexto ali está falando da vinda do Senhor. Ele fala ali, o sol escurecerá, tudo ali. O texto onde Jesus mesmo citou em Mateus 24, né? Então ele está falando ali, o contexto é da volta do Senhor, da vinda do Senhor em glória. Daquele glorioso dia que tanto ansiamos. Né? E olha só o que o Espírito Santo fala através do profeta Joel ali naquela situação ali. 3 verso 14, Joel 3,14, diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões. O Senhor está chamando a atenção das multidões aqui. Chamando para quê? Para uma decisão. Que decisão, irmãos? A volta do Senhor. Aquilo que o evangelista Robert falou no domingo passado aqui, sobre aquele glorioso dia, sobre a volta do Senhor, né? O Senhor está chamando a atenção das multidões. Se você que está ouvindo essa mensagem percebeu que você não é um discípulo do Senhor, mas que você você se enquadra nas multidões. Se você está ouvindo essa mensagem, eu digo para você hoje é dia da decisão. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Corra para o Senhor enquanto há tempo. Corra para o Senhor. Seja um discípulo dele, um imitador de Cristo. Aquele a quem o Senhor vai chamar no canto para instruir, para ensinar a como andar atrás dele, após ele. Seja um discípulo. Saia da multidão. Saia da religiosidade dos fariseus. Saia do sistema político de Herodes. Última coisa, irmãos, que eu lembrei, é importante falar. Vou falar isso aqui e já vou encerrar. Em João, no Evangelho de João, lá quando está falando da crucificação de Jesus, é muito interessante isso, irmãos. Quando aqueles soldados romanos vão pregar ali aquela tábua, escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, assim? Eles vão pregar e aquela tábua está escrita, ali registrada, estava escrita em 3 idiomas. Vocês lembram os idiomas? 3 idiomas. Hebraico, grego e latim. Acho que é a única vez que fala de latim na Bíblia, né? Latim. Hebraico. Na época, representava a religião do mundo, ou seja, o maior nível religioso, né? Os judeus, eles se gabavam porque ele era o povo de Deus, né? Os outros eram gentios, pagãos, não é assim? Mas era a religião do mundo. Hebraico, ali naquele contexto, fala da religião do mundo. Tem traduções que falam que era aramaico ali, né? Talvez seja até mais apropriado, porque era a língua falada ali, aramaico. Aramaico é o hebraico misturado com outras línguas. Já é um hebraico modificado, misturado, não é assim? É bem provável que seja aramaico mesmo. Mas aqui em João fala hebraico. Na minha tradução aqui fala hebraico. Hebraico, grego. O que é grego? Era a cultura do mundo. A cultura do mundo. E latim, a justiça do mundo. Os romanos, a gente vê hoje no mundo, esse modelo de justiça que tem, vem dos romanos, é da justiça romana.
Não é assim? Essa justiça que nós temos aí, modelo, todo foi baseado na experiência romana. Tanto que muitas palavras são oriundas do latim. Erga omnes, não é assim? Aqueles termos jurídicos de hoje, baseados no latim. Justiça humana. Tá vendo? Então quem estava crucificando ali o Filho de Deus? A religião do mundo. Ou humana. Religião humana. A religião do mundo. A cultura humana. Sabedoria humana. E a justiça humana. A justiça do homem estava crucificando o Filho de Deus lá. Tá vendo, irmão? Por isso que o Senhor fala, não como do pão dos fariseus e o pão de Herodes. Essa é uma lição que o Senhor dá para os seus discípulos. Ele não ensinou isso para a multidão, ele ensinou para os discípulos. Glória a Deus. Sejamos então discípulos, irmãos. Discípulos, seguidores de Jesus. Aleluia. E pagaremos o preço se necessário for. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos dê graça. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Oh, Pai querido e santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua direção, Senhor, pela tua instrução, Senhor. Sabemos que é pelo teu amor, Senhor. Que é única e exclusivamente pela tua graça, Senhor, que temos a oportunidade de lermos a tua palavra, de ouvirmos a instrução do que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. É somente pela tua bondade, Senhor. Não tem nada em nós mesmos, Senhor. Nada em nós mesmos. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti. Oh, Cristo bendito. Senhor, queremos ser verdadeiramente seus discípulos, Senhor. Queremos, Senhor, não andar com uma multidão, Pai, desgarrada. Como diz, Senhor, ali naquele texto que nós lemos, em outro evangelho, no mesmo texto, diz que o Senhor teve compaixão da multidão, porque o Senhor olhou para aquela multidão como aquelas ovelhas que estavam sem pastor, Senhor. Ah, Senhor, nós não queremos ser ovelhas sem pastores, Senhor. Nós queremos ser pastoreados por Ti, Senhor. Pelo Teu Filho amado. Cremos que Jesus Cristo é o supremo pastor das ovelhas. E o Senhor pode e quer nos levar para pastos verdes, Senhor. Senhor, para um local, Senhor, de intimidade contigo. Um local onde podemos nos alimentar de Ti. Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, tenha compaixão da multidão, Senhor. Senhor, quantas multidões há hoje, Senhor. Quantos seguindo falsos ensinos, ó Deus. Senhor, seguindo falsos pastores, Senhor. Senhor, seguindo verdadeiros fariseus, ó Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abre os olhos, Senhor. O Senhor é poderoso, Pai, para derreter o coração mais duro. Da mesma maneira que o Senhor tem derretido o nosso, Senhor. O nosso coração era duro, Senhor. O meu coração era duro, Senhor. E às vezes ainda quer ser um pouco duro, Senhor. Mas, Senhor, derrete os nossos corações. Derrete o coração da multidão, Senhor. Para voltar-se a Ti, Senhor. Para ser como aquele leproso que voltou, Senhor. Para agradecer a Deus. E experimentou mais de Deus ali, Senhor. Não apenas a cura física, Senhor, mas a cura da alma. Aquele homem saiu mais curado naquele dia do que os outros 9, Senhor. Oh, Deus querido. Confessamos que o Senhor é a nossa cura. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu, Senhor. Não é seguro, Senhor, confiarmos em nós mesmos. Não é seguro, Senhor, confiarmos no conhecimento humano, na cultura humana, na religião humana e na justiça humana, Senhor. Não é seguro para nós, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso rochedo divinal. Ó Senhor, firma-nos na rocha, Senhor. Poderoso é o Senhor para firmar o mais instável dos homens, Senhor. Poderoso é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os Teus passos, Senhor. A trilharmos o Teu caminho estreito, Senhor. O Teu caminho apertado, Senhor. Ele é apertado, Senhor, para nos purificar, Senhor.
para nos limpar de tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu caminho. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que Tu és a verdade. Tu és a vida eterna. Tu és o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Leva-nos em segurança para casa, Senhor. Escondidos em Ti, Senhor. Guarda o nosso sono, Senhor. Guarda o sono da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, Senhor. Guarda todos eles, Senhor. Senhor, guarda os irmãos que estão desanimados, ó Deus. Traga a eles um relacionamento mais profundo e sincero contigo, Senhor. Teve alguns que tiveram conosco e desanimaram, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Ajuda os nossos irmãos, Pai. Ensina-nos a perseverar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome. Obrigado, Senhor.